Agora um poema. Nossa, pior meme. Para um primeiro especial de Natal, eu achei que seria interessante tratar das origens literárias de certas tradições natalinas. Eu nunca falei de poesia aqui no canal, confesso que eu não sou a leitora mais assídua, apesar de ter os meus poetas e os meus poemas favoritos, mas o assunto de hoje será o poema que montou um dos personagens folclóricos mais conhecidos de todo o mundo. É o poema Uma Visita de São Nicolau, também conhecido pelo seu primeiro verso, "'Twas the Night Before Christmas", ou Era a Noite Antes de Natal, escrito pelo estadunidense Clement Moore. Ou, de acordo com as polêmicas, pode ter sido escrito por uma outra pessoa e... enfim. Mas esse não vai ser o tema do vídeo. Eu até gostaria de recitar o poema, mas eu vou confiar no instinto de pesquisador e na curiosidade de vocês. Vocês vão jogar o nome no Google e vão ler qualquer versão que tiver, porque vocês não vão fazer isso, né? Ok, vou deixar um link em português e em inglês. Eu não vou ficar fazendo scansão do poema e analisando o tipo de verso e a métrica. Esse é um poema narrativo e vamos comentar um pouquinho sobre a história contada. Em 1823, o Clement Moore escreveu esse poema para os filhos com a intenção de que ele fosse lido na véspera de Natal. O poema conta como um garotinho acordou durante a noite com um barulho muito forte do lado de fora da janela do seu quarto e quando ele olha, tem lá um velhinho sentado em um trenó sendo puxado por 8 renas. Esse velhinho então desce pela chaminé, ele tem as bochechas rosadas, uma barrigona e ele deixa presentes nas meinhas que estão penduradas na lareira. Depois ele sobe pela chaminé e vai embora desejando a todos um Feliz Natal. Esse poema consagrou a imagem que nós temos do Papai Noel hoje. Esse velhinho, ho, 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 e o trenó puxado pelas renas, o próprio nome das renas, cometa, dançarina, trovão, relâmpago, raposa... uma rena chamada Raposa, problemas de identidade, enfim. E a ideia de que ele viaja o mundo na véspera de Natal distribuindo presente para as crianças. Vocês já devem saber que tudo começou com São Nicolau, um bispo que viveu nos anos 400 depois de Cristo. Ele é o padroeiro da Rússia, foi conhecido por dar presente para os pobres e cuidar das crianças. Tempos depois, como a festa de São Nicolau era no dia 6 de dezembro, ele começou a ser muito associado com o Natal. Esse São Nicolau do poema do Clement Moore tem muito do Sinterklaas, que era um protótipo holandês do Papai Noel que foi levado para os Estados Unidos pelos colonos holandeses. Mas esse Sinterklaas, ele tem muito mais cara de santo do que de Coca-Cola. Mas esse protótipo de Papai Noel também assimilou algumas coisas de ninguém mais, ninguém menos que Odin, esse mesmo da mitologia nórdica. Pensa, barba longa e branca. Odin é associado com o Natal principalmente por causa de uma lenda do norte da Europa e das Ilhas Britânicas principalmente, mas que conseguiu se expandir até a Índia, que é a chamada Wild Hunt, a caçada selvagem, em que uma procissão de espectros cavalgavam durante a noite na época do Yule, que ocorria no solstício de inverno, que depois, com a expansão do cristianismo, incorporou-se no Natal. Eu fico louca quando vou pesquisar a origem de algo e tá tudo ligadinho, porque não tem como separar a história. Nossa história é muito intrincada. Enquanto isso, na Inglaterra, existe um ser folclórico diferente, ainda que parecido, o Pai Natal, o Father Christmas. A origem do Pai Natal pode ser traçada lá no Old Man Winter, que era a personificação do inverno, que por sua vez meio que se dividiu em duas vertentes, né? O Pai Natal e o Jack Frost, que não é o garotinho travesso da Origem dos Guardiões. Mas olha só, plot para Origem dos Guardiões 2, vai ser uma crise de identidade envolvendo o Papai Noel e o Jack Frost, inspirado em O Duplo do Dostoiévski. Me contrata, DreamWorks, pra eu traumatizar as crianças. Hoje em dia, o Pai Natal é basicamente Papai Noel, mas antigamente, na época do Dickens, ele era representado como um cara enorme, assim, muito alto, usando roupas verdes, com peles, coisas fofinhas, e extremamente alegre, assim, aquele seu amigo baladeiro. Essa é, como muitos de vocês já devem ter percebido, a descrição do espírito do Natal do presente de um conto de Natal. Claro que depois o Papai Noel do poema do Clement Moore se sobressaiu, Coca-Cola patenteou, Coca-Cola comprou o Natal, apesar de que o design não é dela. Vejam bem, ele foi criado ainda na época do poema do Moore por um cartunista. E lembrando que essa ideia de dar presentes tem muito mais a ver com a noção de caridade
verdade aquela coisa da histeria coletiva natalina que todo mundo fica feliz e solidário, que vem sendo propagada desde o século XIX e muito menos com consumismo, capitalismo. Nem todo mundo entende por que eu gosto tanto de ler coisa antiga, os clássicos, mas o meu maior incentivo, além deles serem bem escritos, é ficar sabendo como que essas histórias que são extremamente conhecidas e divulgadas hoje em dia se originaram. Sem só nessa referência a uma visita de São Nicolau assim bem clara logo no título. O nome original de O Estranho Mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas, é uma piada com The Night Before Christmas. O que o Jack faz? Se passa por Papai Noel criando um pesadelo de Natal. Qualquer amante da literatura, independente do que comemora no Natal, de gostar ou não da data, só tem a ganhar culturalmente ao ler um poema curtinho, simples, uma historinha que deu vida a um dos personagens mais icônicos do imaginário popular ocidental. Quem acompanhou essa playlist direitinho viu que nós começamos com uma história que moldou o formato e o tema dos festejos de Natal. Depois a gente foi para séries, filmes, livros modernos que tratam sobre a data e agora terminamos com outro marco natalino, que é a criação do Papai Noel como nós o conhecemos hoje. Bem, a intenção ainda era fazer um hangout dos Arribas, mas os Correios roubaram o nosso Natal. Não parem o vídeo agora, ok? Mas ainda faremos, mas vai ser algo no estilo espanhol de abrir presente no Dia de Reis. E aí vamos aproveitar para responder aquelas perguntas de aniversário de um ano dos Arribas. A todos vocês que acompanharam essa playlist da Vibes de Natal, muito obrigada, amei o feedback de vocês, a interação que a gente teve, espero que possamos fazer isso mais vezes. Um Feliz Natal e um Ano Novo! Insira a frase clichê sobre o que você deseja aqui e lembrem das rabanadas. Tchau, tchau!